Em meio ao gelo eterno da Antártica, um dos ambientes mais hostis do planeta, a vida persiste de maneira surpreendente. Entre montanhas cobertas de neve e mares congelados, criaturas resistentes desafiam as condições extremas para sobreviver. Cada animal que habita essa terra gelada carrega em seu corpo as marcas da adaptação. Alguns desenvolveram pelagens densas, outros contam com camadas espessas de gordura para se aquecer, enquanto certos pássaros transformaram o frio em aliado, criando estratégias únicas de sobrevivência. O que faz desse continente congelado um cenário tão inóspito e, ao mesmo tempo, tão fascinante. Entre os habitantes mais icônicos da Antártica estão os pinguins imperadores, os maiores de sua espécie. Essas aves não voam, mas nadam com uma destreza impressionante, mergulhando a grandes profundidades em busca de alimento. Eles suportam temperaturas congelantes e ventos cortantes, formando círculos organizados para compartilhar calor entre si. Durante o inverno antártico, enquanto outras espécies buscam refúgio, os pinguins imperadores enfrentam meses de escuridão e temperaturas abaixo de 60 graus negativos para proteger seus filhotes, criando um espetáculo de resistência e cooperação. As baleias que migram para as águas antárticas são verdadeiras gigantes dos oceanos gelados. Entre elas, as jubartes e as baleias francas se alimentam de pequenos cardumes de krill e peixes, aproveitando o verão austral para armazenar energia antes de suas longas jornadas migratórias. Elas deslizam pelas águas cristalinas, emergindo para respiros majestosos antes de retornarem ao desconhecido das profundezas. Mas as águas congeladas também abrigam predadores furtivos, como as orcas, caçadoras organizadas que utilizam estratégias de grupo para encurralar presas e derrubar até mesmo focas sobre o gelo. Nas plataformas de gelo que se estendem pelo continente, as focas desafiam as condições rigorosas do ambiente. Algumas, como as focas leopardo, são predadoras formidáveis, ágeis e implacáveis ao caçar pinguins nas águas congeladas. Outras, como as focas de Weddell, são capazes de mergulhar a profundidades impressionantes, prendendo a respiração por longos minutos enquanto navegam sob a superfície do mar congelado. Suas vidas dependem da habilidade de encontrar buracos no gelo para respirar, uma luta diária contra o congelamento e a fome. Ao lado desses habitantes selvagens, até mesmo espécies de outros continentes encontram seu caminho até a Antártica. Ursos polares, normalmente associados ao Ártico, aparecem ocasionalmente em registros científicos e documentários, cruzando longas distâncias em busca de alimento. Embora sua presença seja rara no hemisfério sul, sua imagem se tornou um dos maiores símbolos da luta contra o aquecimento global, à medida que o derretimento do gelo ameaça seus territórios naturais. Cada uma dessas criaturas, de baleias a pinguins, compartilha uma característica essencial: a incrível capacidade de se adaptar e prosperar em um dos ambientes mais extremos da Terra. Nos confins gelados da Antártica, a vida não se resume apenas às criaturas que habitam sua superfície. No oceano, debaixo de camadas espessas de gelo, existe um mundo oculto repleto de mistérios. As águas profundas abrigam animais adaptados à escuridão e ao frio extremo. Peixes com sangue que não congela, graças a proteínas anticongelantes, deslizam entre as formações de gelo submersas. Criaturas como estrelas do mar e águas-vivas bioluminescentes vivem a grandes profundidades, onde a luz do sol nunca alcança. Nesse reino congelado, a sobrevivência não depende apenas da resistência física, mas de adaptações únicas que desafiam a própria lógica da evolução. Além dos mares gelados, o céu da Antártica também abriga visitantes sazonais. Durante o verão, albatrozes e petréis sobrevoam o continente, aproveitando as correntes de ar para percorrer distâncias incríveis sem gastar muita energia. Com envergaduras que ultrapassam 3 metros, os albatrozes são os verdadeiros nômades dos céus, cruzando oceanos inteiros sem tocar o solo por meses. Essas aves desempenham um papel crucial no equilíbrio ecológico da região, ajudando a transportar nutrientes entre diferentes partes do planeta, conectando ecossistemas distantes de maneira invisível aos olhos humanos. A cadeia alimentar da Antártica funciona de maneira meticulosa, onde cada criatura depende da outra para sobreviver. O oceano fornece alimento para as focas e baleias, que por sua vez regulam a população de peixes e lulas. Os pinguins alimentam-se de pequenos cardumes, enquanto se tornam presa para predadores ágeis como as orcas e as focas leopardo. Esse equilíbrio delicado pode ser facilmente afetado pelas mudanças climáticas,
colocando em risco a estabilidade de todo o ecossistema. Com o aumento da temperatura global, algumas espécies já começam a enfrentar desafios cada vez maiores para encontrar alimento e abrigo. Mas a Antártica não é apenas o lar de animais reais, ela também serve como inspiração para o mundo da ficção. Animes e histórias em quadrinhos já utilizaram esse ambiente inóspito como cenário para narrativas intrigantes. Algumas produções japonesas exploram a vastidão branca do continente como palco para aventuras científicas e até histórias de suspense e mistério. Mesmo que a cultura pop não explore tanto esse local como outras regiões do planeta, sua paisagem congelada carrega uma atmosfera única, digna de produções cinematográficas imersivas. A Antártica continua sendo um dos últimos lugares intocados pelo ser humano, despertando curiosidade e fascínio. A vida selvagem da Antártica nos ensina que, mesmo nos ambientes mais extremos, a natureza encontra um caminho para florescer. Criaturas que desafiam as leis da sobrevivência, estratégias evolutivas impressionantes e um ecossistema que depende de um equilíbrio frágil fazem desse continente um dos lugares mais extraordinários do planeta. Mas à medida que as mudanças climáticas avançam, a Antártica se torna um símbolo da luta pela preservação. O que o futuro reserva para esses animais incríveis? E qual será o impacto da ação humana nesse território que por séculos permaneceu intocado? A Antártica é um continente de extremos, onde o clima desafia a vida de maneiras inimagináveis. Com temperaturas que podem despencar abaixo de -80 graus Celsius, ventos que atingem velocidades superiores a 300 km/h e meses de completa escuridão durante o inverno, esse é um dos lugares mais inóspitos do planeta. Nenhum outro local da Terra experimenta variações tão brutais de temperatura e luz ao longo do ano. Para os cientistas que estudam essa região, compreender os padrões climáticos da Antártica significa desvendar segredos sobre a história do planeta e sobre o próprio futuro da humanidade. Os ventos que varrem a Antártica não são comuns. Conhecidos como ventos catabáticos, eles descem das cadeias montanhosas e aceleram à medida que se movem sobre as vastas planícies geladas. Essas rajadas de vento são tão poderosas que podem esculpir a paisagem, deslocando imensas massas de neve e formando padrões ondulados sobre a superfície congelada. Para as criaturas que vivem na região, enfrentar essas tempestades exige não apenas resistência, mas estratégias inteligentes de sobrevivência. Pinguins formam grupos compactos para reduzir a exposição ao frio, enquanto as focas buscam refúgio sob o gelo, onde a temperatura é mais estável. As geleiras da Antártica guardam registros climáticos de milhões de anos. Presas dentro do gelo, pequenas bolhas de ar contêm vestígios da atmosfera do passado, permitindo que os cientistas analisem como o clima mudou ao longo dos milênios. Expedições perfuram camadas profundas das geleiras para extrair amostras conhecidas como testemunhos de gelo, que revelam níveis de gases como dióxido de carbono e metano ao longo das eras. Esse trabalho é essencial para entender como a Terra respondeu a mudanças climáticas anteriores e prever o impacto do aquecimento global nas próximas décadas. O derretimento das calotas polares é um dos maiores sinais de alerta da crise climática atual. A cada ano, imensas massas de gelo se desprendem das plataformas glaciais e derretem no oceano, contribuindo para a elevação do nível do mar. O que antes era um processo natural e lento, agora está acelerado pela ação humana. Grandes cidades costeiras ao redor do mundo já começam a sentir os efeitos dessa transformação, com inundações mais frequentes e mudanças nos padrões climáticos. A Antártica, uma vez considerada intocável, está se tornando um termômetro para o futuro da Terra. Mas nem tudo na Antártica é destruição e hostilidade. O continente também presenteia aqueles que se aventuram por suas terras geladas com alguns dos espetáculos mais impressionantes da natureza. Durante as noites polares, as auroras austrais iluminam o céu com cores vibrantes, resultado da interação entre partículas solares e o campo magnético da Terra. Essas luzes dançantes criam um espetáculo hipnotizante, visível apenas nos extremos do planeta. Além disso, o isolamento e a baixa umidade do ar fazem da Antártica um dos melhores lugares para observar as estrelas, revelando um céu repleto de galáxias e constelações inacessíveis à maioria dos observadores terrestres. Apesar de sua aparência imutável, a Antártica está em constante transformação. A cada ano, o gelo se move lentamente,
formando rachaduras gigantescas conhecidas como fendas glaciares. Algumas dessas fissuras podem se estender por quilômetros e engolir tudo o que estiver em seu caminho. Icebergs colossais se desprendem das plataformas de gelo e começam uma jornada incerta pelo oceano, vagando por águas abertas até derreter completamente. Esses eventos são tão dramáticos que podem ser registrados por satélites no espaço, revelando a escala impressionante da dinâmica antártica. A Antártica também possui um dos desertos mais extremos do mundo. Embora o continente esteja coberto de gelo, suas regiões centrais recebem tão pouca precipitação que são consideradas tecnicamente áridas. Os vales secos de McMurdo, por exemplo, são áreas sem neve ou gelo, onde o vento forte impede qualquer acúmulo de umidade. Esse ambiente hostil é frequentemente comparado a Marte, e cientistas estudam esses vales para entender como a vida poderia existir em outros planetas. Com temperaturas congelantes e ventos impiedosos, é um dos poucos lugares da Terra onde quase nenhuma forma de vida pode sobreviver. Outro fenômeno impressionante do mundo congelado são os rios de gelo subterrâneos. Embora a superfície da Antártica pareça uma camada sólida e uniforme de gelo, abaixo dela existem lagos e fluxos de água líquida. Um dos exemplos mais fascinantes é o Lago Vostok, que se encontra a mais de 4.000 metros abaixo da camada de gelo. Isolado por milhões de anos, esse lago pode conter formas de vida nunca antes vistas, preservadas em um ambiente intocado. Os cientistas acreditam que estudar esses lagos pode fornecer pistas sobre possíveis oceanos subterrâneos em luas geladas do Sistema Solar, como Europa, de Júpiter, e Encélado, de Saturno. As temperaturas extremas e as condições adversas fazem da Antártica um verdadeiro laboratório natural para a ciência. Os trajes e equipamentos utilizados para explorar a região são semelhantes aos que astronautas utilizariam em Marte ou na Lua. Cada expedição é um teste de resistência para humanos e máquinas, desafiando os limites da tecnologia. Algumas missões antárticas já inspiraram pesquisas aeroespaciais, ajudando a desenvolver materiais mais resistentes ao frio e à radiação intensa. O que aprendemos nesse continente gelado pode ser essencial para futuras explorações além da Terra. A Antártica é um mundo de contrastes. Ao mesmo tempo em que representa um dos ambientes mais hostis do planeta, também é um dos locais mais belos e cientificamente valiosos. Seu clima extremo, suas formações glaciais e seus mistérios escondidos sob o gelo fazem dela um dos lugares mais fascinantes da Terra. Mas à medida que as mudanças climáticas se aceleram, essa imensidão branca está se transformando diante de nossos olhos. Compreender o que acontece nesse continente pode ser a chave para prever o futuro do nosso planeta e proteger os ecossistemas que dependem dele. A Antártica, um continente vasto e isolado, sempre alimentou o imaginário humano com lendas e teorias que desafiam o conhecimento científico. Por ser um dos locais menos explorados da Terra, muitas histórias giram em torno de segredos ocultos sob seu gelo milenar. Uma das teorias mais intrigantes sugere que há milhões de anos, a Antártica não era um deserto congelado, mas sim um paraíso tropical coberto por florestas exuberantes e rios caudalosos. Estudos científicos já encontraram fósseis de samambaias gigantes e até vestígios de dinossauros que viveram na região, provando que o continente já teve um passado surpreendentemente quente. Mas o que teria causado essa transformação tão radical? A geologia da Antártica revela que, antes de estar coberta por quilômetros de gelo, o continente fazia parte do supercontinente Gondwana. Quando as massas de terra começaram a se separar, a Antártica se deslocou para o extremo sul do planeta e seu clima mudou drasticamente. No entanto, algumas perguntas ainda permanecem sem resposta. Recentemente, imagens de satélite revelaram formações geométricas incomuns sob o gelo, levando algumas pessoas a acreditarem que poderiam ser restos de antigas civilizações. Teorias sugerem que, se sociedades avançadas existiram há milhões de anos, poderiam ter deixado vestígios ocultos sob a camada congelada, esperando para serem descobertos. Além dessas especulações sobre civilizações perdidas, há também os relatos sobre bases militares secretas instaladas no continente durante o século XX. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista conduziu expedições à Antártica e algumas teorias afirmam que instalações subterrâneas foram construídas ali para pesquisas avançadas.
Algumas dessas histórias indicam que, após a guerra, submarinos alemães teriam escapado para bases escondidas sob o gelo. Embora não haja evidências concretas para sustentar essas afirmações, a ideia de que segredos militares foram enterrados na Antártica continua fascinando entusiastas de teorias conspiratórias. Mas os mistérios da Antártica não param por aí. Outra teoria popular envolve a possível presença de objetos voadores não identificados na região. Alguns pesquisadores acreditam que a Antártica seria um ponto estratégico para avistamentos de OVNIs, e há até relatos de cientistas que afirmam ter visto luzes estranhas cortando o céu congelado. Além disso, em 2012, cientistas russos perfuraram mais de 4.000 metros de gelo para alcançar o Lago Vostok, um dos maiores lagos subglaciais do mundo. A teoria mais polêmica sugere que esse lago poderia conter formas de vida desconhecidas, protegidas do mundo exterior por milhões de anos, e que algo inexplicável poderia ter sido encontrado ali. Se há uma coisa que a Antártica nos ensina, é que ainda sabemos muito pouco sobre esse território misterioso. Seja na ciência ou na cultura popular, o continente continua gerando teorias e especulações que instigam a curiosidade humana. Mas o que há de fato escondido sob as espessas camadas de gelo? Poderiam existir segredos tão bem preservados que poderiam reescrever nossa história? Ou será que a Antártica ainda guarda surpresas que nem sequer conseguimos imaginar? A verdade continua enterrada sob o frio implacável desse continente extremo, aguardando os próximos exploradores que ousarem desafiar o desconhecido. Entre os mistérios mais intrigantes do continente gelado estão os lagos subglaciais, corpos d'água que permanecem líquidos sob quilômetros de gelo. O mais famoso deles, o Lago Vostok, permaneceu isolado da atmosfera terrestre por cerca de 15 milhões de anos. Quando cientistas russos finalmente perfuraram sua camada de gelo, o mundo esperava ansiosamente por descobertas revolucionárias. Micro-organismos completamente desconhecidos foram encontrados, levantando hipóteses de que a vida pode existir em condições extremas, semelhantes às de luas geladas como Europa, de Júpiter e Encélado, de Saturno. Se criaturas microscópicas podem sobreviver em um ambiente tão inóspito, será que formas de vida complexas poderiam existir em outros mundos congelados? Além dos lagos ocultos, as geleiras antárticas escondem formações geológicas peculiares, como a Cachoeira de Sangue, um fluxo vermelho que escorre de um glaciar e parece desafiar qualquer explicação. Durante anos, cientistas se perguntaram se o fenômeno tinha origem vulcânica ou biológica. A resposta veio quando se descobriu que a coloração avermelhada era causada por ferro oxidado na água, semelhante ao processo que ocorre quando o metal enferruja. Mas o mais impressionante foi descobrir que esse ambiente hostil abriga micro-organismos que sobrevivem sem luz ou oxigênio, em uma condição extrema que poderia representar um modelo para a vida extraterrestre. A Antártica também tem sido alvo de especulações sobre sua importância estratégica para as grandes potências mundiais. Embora o continente seja protegido pelo Tratado da Antártica, que proíbe qualquer atividade militar ou exploração econômica, sua vastidão esconde recursos naturais valiosos. Algumas estimativas sugerem que há enormes reservas de petróleo e gás sob o gelo, além de minerais raros que poderiam ser essenciais para a tecnologia do futuro. Não é surpresa que muitos países estejam investindo pesadamente em pesquisas na região, talvez já antecipando uma futura disputa por seus recursos. O que pode parecer apenas uma paisagem congelada hoje, no futuro pode se tornar um dos locais mais disputados do planeta. Os mistérios do passado e as incertezas sobre o futuro da Antártica se misturam em uma narrativa que nos leva a questionar o quanto realmente sabemos sobre esse continente extremo. Se um dia já foi coberto por florestas tropicais, se esconde formas de vida únicas sob seu gelo, ou se há segredos políticos e científicos sendo protegidos ali, a verdade é que esse local ainda está longe de ser completamente compreendido. Novas descobertas continuam surgindo, algumas trazendo respostas, outras apenas levantando mais perguntas. A Antártica continua sendo um dos últimos territórios desconhecidos da Terra, e cada avanço científico nos aproxima um pouco mais de entender seus segredos. Mas talvez o maior mistério de todos não esteja em suas profundezas, nem em suas condições extremas. Talvez o que mais fascina sobre a Antártica seja o próprio fato de que ela nos lembra de quão pequenos somos diante da vastidão do mundo natural.
um lugar onde o tempo parece congelado, onde a vida se adapta ao impossível e onde o ser humano, apesar de toda a sua tecnologia, continua sendo um mero visitante. A Antártica nos desafia a explorar, a questionar e a sonhar. E talvez, enquanto ainda tentamos desvendar seus enigmas, estejamos, na verdade, apenas começando a entender o nosso próprio planeta. A Antártica é o único continente do planeta sem uma população humana permanente. No entanto, isso não significa que esteja desabitada. Durante o verão, cerca de 5.000 cientistas, pesquisadores e exploradores vivem em bases espalhadas pelo continente, desafiando as condições extremas para estudar o passado, presente e futuro da Terra. Essas estações de pesquisa operam como pequenas cidades isoladas, com laboratórios, dormitórios, cozinhas e até áreas de lazer, permitindo que os cientistas permaneçam na região por meses a fio. No inverno, quando as temperaturas caem para níveis impossíveis de suportar, apenas os mais resistentes permanecem. Nessas condições, o isolamento extremo pode ser tão desafiador quanto o próprio frio. A história da exploração humana na Antártica é marcada por coragem e tragédia. No início do século XX, a corrida para alcançar o Polo Sul se tornou um dos maiores desafios da época. Exploradores como Roald Amundsen e Robert Falcon Scott enfrentaram temperaturas congelantes, tempestades violentas e terrenos traiçoeiros para conquistar esse território inóspito. Amundsen foi o primeiro a chegar ao Polo Sul, em 1911, utilizando trenós puxados por cães e técnicas de sobrevivência inspiradas nos povos indígenas do Ártico. Scott, que chegou algumas semanas depois, não teve a mesma sorte. Sua equipe pereceu no retorno, vítimas do frio e da exaustão. Apesar dos desafios, a presença humana na Antártica aumentou significativamente ao longo do século XX. Durante a Guerra Fria, diversas nações estabeleceram bases científicas na região, motivadas tanto pelo interesse na pesquisa quanto por disputas estratégicas. O Tratado da Antártica, assinado em 1959 e ainda em vigor, determinou que o continente seria exclusivamente destinado à pesquisa científica e à cooperação internacional, proibindo qualquer atividade militar ou exploração comercial de recursos naturais. Hoje, mais de 50 países participam desse acordo, garantindo que a Antártica permaneça um laboratório natural para a humanidade. A ciência na Antártica tem um papel fundamental no estudo das mudanças climáticas. As camadas de gelo guardam registros de milhares de anos de história da Terra, permitindo que os cientistas analisem como o clima do planeta evoluiu ao longo do tempo. Amostras de gelo retiradas a grandes profundidades revelam bolhas de ar aprisionadas há milênios, contendo informações preciosas sobre a composição da atmosfera no passado. Essas descobertas são essenciais para entender o impacto das atividades humanas no aquecimento global e prever as transformações que ainda estão por vir. Além do clima, a Antártica é um dos principais pontos de estudo para a astrobiologia, a ciência que investiga a possibilidade de vida fora da Terra. Os ambientes extremos do continente, como lagos subglaciais isolados e regiões de gelo seco, são comparáveis a paisagens extraterrestres. Isso faz da Antártica um dos melhores lugares do mundo para testar equipamentos e missões que futuramente poderão explorar Marte e as luas geladas do Sistema Solar. As pesquisas realizadas aqui podem, um dia, ajudar a responder uma das maiores questões da humanidade: estamos sozinhos no universo? Apesar do compromisso internacional de manter a Antártica um território dedicado à ciência e à paz, o interesse por seus recursos naturais cresce a cada ano. Estima-se que abaixo de sua vasta camada de gelo existam reservas de petróleo, gás natural e minerais raros, tornando o continente um ponto estratégico para o futuro. Embora o Tratado da Antártica proíba qualquer exploração comercial, a possibilidade de mudanças nesse acordo preocupa ambientalistas e cientistas. O derretimento das geleiras pode expor novas áreas antes inacessíveis, e muitas nações já começaram a reforçar sua presença no continente, de olho em um possível futuro onde a Antártica se tornaria palco de disputas geopolíticas. Outro desafio para a presença humana na Antártica é a preservação ambiental. Mesmo com poucas pessoas vivendo temporariamente no continente, a atividade humana pode ter impactos negativos no ecossistema frágil da região. Poluição, presença de plásticos e mudanças no comportamento da fauna são preocupações constantes. Cada estação de pesquisa segue protocolos rígidos para minimizar seu impacto,
incluindo o tratamento de resíduos, limitação de construções e regras estritas para a interação com a vida selvagem. No entanto, com o avanço da tecnologia e o interesse crescente pelo continente, garantir que a Antártica permaneça intocada será um desafio para as futuras gerações. Nos últimos anos, o turismo na Antártica tem crescido, atraindo aventureiros em busca de uma das experiências mais extremas do planeta. Cruzeiros especializados levam visitantes às regiões costeiras, onde é possível observar pinguins, focas e baleias em seu habitat natural. No entanto, o turismo também levanta preocupações ambientais, pois o aumento do tráfego de embarcações pode interferir na vida selvagem e causar impactos ainda desconhecidos no delicado ecossistema da região. As viagens são rigidamente controladas, mas muitos especialistas questionam se, no longo prazo, a presença humana cada vez maior não trará consequências irreversíveis. O futuro da Antártica é um mistério tanto quanto seus segredos enterrados sob o gelo. Continuará sendo um santuário intocado e um laboratório para o estudo do planeta? Ou, com o tempo, se tornará mais um território explorado pela humanidade em busca de recursos? O que acontece na Antártica pode refletir o que acontecerá com a Terra como um todo. Se conseguirmos preservar esse ambiente extremo e respeitar seus limites, talvez possamos aprender a tratar nosso próprio planeta com mais responsabilidade. No fim, a Antártica é mais do que um continente de gelo e frio. É um símbolo de resistência, descoberta e mistério. Um local que desafia a ciência, inspira exploradores e nos faz refletir sobre nosso papel no mundo. Enquanto o vento uiva sobre suas paisagens congeladas e as geleiras continuam sua lenta dança milenar, a humanidade segue tentando desvendar seus segredos. Mas talvez, diante de tanta imensidão e grandiosidade, o maior ensinamento da Antártica seja a humildade.